segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 4 ao 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Este vídeo eu vou gravar para falar do peso que tem as Escrituras. As Escrituras estão sendo atacadas por ateus, e também as Escrituras são atacadas, desprezadas. São desprezadas pelas pessoas por causa dos cristãos, porque os cristãos não obedecem às Escrituras. Aí os ateus, eles dizem que a Escritura é um livro inventado e aponta, né? Tem deles que aponta as falhas das Escrituras. Realmente, a Escritura ela tem falha, ela tem erro, mas tem verdades eternas. Para começar, a Escritura ela é antiga e é uma coleção de livros escritos em épocas diferentes. E as Escrituras, como luz que ela revela o passado, presente e futuro. Nenhum livro se compara às Escrituras. Nenhum livro de ninguém tem as revelações que as Escrituras têm. Por exemplo, eu vou citar uma revelação aqui agora. Ou seja, eu vou citar aqui uma revelação. A Escritura, há mais ou menos 2000 anos atrás, ela revelou que um homem vai governar o mundo. Hoje já se fala, hoje já se fala na nova ordem mundial. Ou seja, já está, né, dando forma. Mas só que foi revelado há mais ou menos 2000 anos atrás. E tem mais, a Escritura dá até o detalhe do número dele. O número dele é 666. Outra revelação também que a Escritura revela. A Escritura ela diz que nos últimos dias os crentes vão apostatar. E já está acontecendo. Os evangélicos eles não servem ao Criador. Esses evangélicos, eles estão reunidos aí nas igrejas, mas não obedecem ao Criador. Eles estão satisfazendo os desejos da sua natureza
pecaminosa. Eles estão na carne. Aí com isso fica claro o peso das Escrituras. Esses evangélicos, esses cristãos, eles não servem ao Criador. Eles estão caminhando no caminho largo. A Escritura, ela revela que tem demônios atuando no mundo. Eu não sei dizer se o ateu, ele também não crê em demônio. Eu sei que ele não crê no Criador. Eu não sei se ele não crê em demônios. Mas fica claro perceber a atuação dos demônios, porque várias pessoas recebem espíritos enganadores, que são demônios. Eu mesmo, por exemplo, eu presenciei quando eu não era crente. Eu não sabia que era demônio. Eu fui pensando que era uma coisa boa. Inclusive, eles são chamados de bons irmãos. Esses demônios, eles enganam a pessoa que recebe e enganam as pessoas que vão para fazer perguntas a eles. Eu vou dizer aqui até o nome para ficar provado que o que eu estou dizendo é verdade, para se alguém investigar, compreender que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Eu fui para Maria de Quixabeira, que fica ali na Santana, ou faz parte mesmo da Santana ou vizinho. Porque ela fica separada, sozinha aquela casa. Quando ela era aquela casa assim, separada. Ali, aquele grupo ali é chamado de Santana, perto. Aí eu não sei dizer se ali é Santana ou se é só vizinho encostado. Maria de Quixabeira, ela recebia demônios. Hoje eu não sei. Eu me converti em 2011, mas foi antes de 2011. Eu vi, ela recebeu o demônio antes de eu ser crente. Então, eu vi. E também, outra mulher também, por nome de Santina, eu fui também para ela e ela também recebeu o demônio. Eu vi. Eu não era crente nessa época aí. Santina, eu não sei se ela ainda é viva ou não. É nessa estrada que sai aí da Quixaba da Barra rumo a Carnalbeira. Você que passa em pé, para frente de pé. Eu não sei se o lugar lá é São Gonçalo. Eu não sei dizer com precisão o nome. Mas é nessa estrada que saindo da Quixaba rumo a Carnalbeira da Penha, tem a entrada que entra para lá, até a direita. Daqui para lá, saindo da Quixaba da Barra para Carnalbeira, do lado direito. Digo isso para provar que o que eu estou dizendo é verdade. Quem for investigar, ou melhor, comparar, entender que eu estou dizendo é a verdade. Então são demônios enganadores. Aí com isso fica provando o que a Escritura diz, ou seja, mostra o peso das Escrituras. A Escritura, ela é a luz. Agora esses demônios, eles não dizem que são demônios não, porque a obra dele é enganar para que as pessoas, né, não perceba a verdade, não se, melhor dizendo, não se converta e o Criador no dia do julgamento condene no lago de fogo. A Escritura diz que Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos. Então é Satanás, né, e os outros demônios somente enganando a raça humana inteira.
fazendo com que as pessoas não creiam na Escritura, para que a raça humana não se converta, né, e se perca no dia do julgamento, o Criador jogue no inferno, porque o Criador vai jogar no inferno para chorar de dor para sempre no lago de fogo quem não se converter. E também outra coisa, a Escritura, né? No caso eu já falei aqui no início, né, que eu quero falar desses falsos crentes. A Escritura ela revela, né, não é só num lugar só não, mas de um lugar que os crentes, né, eles não iriam obedecer ao Criador, ou seja, ia vir a apostasia, os falsos profetas, né? Inclusive, né, o Filho do Criador ele diz que quando for na época do anticristo, né, vai surgir muitos falsos profetas que, se for possível, vai enganar, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Então, são esses mesmos demônios que enganam essas pessoas que recebem espíritos adivinhantes, como eu citei aqui, Marido Chabeira e Santina, são os mesmos demônios que estão atuando nos cristãos, nesses evangélicos, principalmente fica visível nesses pentecostais, zoadento. Eles recebem as revelações dos demônios e fica confiado que é, né, o Rua do Criador, ou seja, o Espírito do Criador, né, e eles vão em frente com esse falso evangelho. Os demônios revelam a eles, ou seja, eles recebem revelações dos demônios. Recebem visões, eles recebem sonhos, profecias. Eles ficam fazendo aquele som, né, que eles dizem ser batizado no Espírito Santo, aquele som vazio, né? Como, por exemplo, aquele som que diz assim, alabachure. Mas são cristãos carnais. Não serve ao Criador, segue a Satanás. Mas não é só os pentecostais, não. Todas as igrejas, nenhuma desse pessoal aí das igrejas, esses crentes, eles servem ao Criador. São casa de demônios, abrigo de todo espírito imundo. As igrejas que antes era a casa do Criador, como diz a Escritura, hoje é casa de demônios. Os servos do Criador têm de se desviar das igrejas e se separar também dessas ovelhas. Não é só se desviar das igrejas, não, e continue e ter amizade com esses crentes, não. Tem que se desviar também desses pastores e ovelhas carnais. A Escritura, ela é a luz, ela revela. A pessoa que estuda a Escritura, quando a pessoa se converte, a pessoa tem os olhos abertos. Por exemplo, como fica claro que esses evangélicos pentecostais não servem ao Criador. Mas não é só os pentecostais, não. Esses cristãos, nenhum está servindo ao Criador, ou seja, nenhuma igreja está servindo ao Criador, não. Mas eu vou dar um exemplo aqui dos pentecostais. Por exemplo, Lana Rhoades, há uns anos atrás, ela pregou no Gideão, zoadenta. Está gravado o vídeo, né, na internet. Zoadenta, como se ela fosse uma serva do Criador. Hoje ela é pastora, defende a homossexualidade, uma prática infame. Filha de Satanás. Filha de Satanás.
fundou uma igreja por nome Cidade de Refúgio. Agora, refúgio de filhos de Satanás. Ela é filha de Satanás e os membros, todos caminhando para o inferno, porque homossexualidade é uma prática infame. O Criador ele fez macho e fêmea, homem e mulher. Aí como ela quer satisfazer a natureza velha pecaminosa, aí fica distorcendo as escrituras, ou seja, defendendo. Quer ser pastora e ainda defendendo a prática infame, ou seja, ao mesmo tempo defendendo a prática infame. Filha de Satanás. Mas ela não se tornou filha de Satanás só depois que ela passou a defender a homossexualidade, não. Ela sempre foi filha de Satanás. Ela se convenceu, não se converteu, não. Porque se ela fosse uma verdadeira serva do Criador, ela não tinha recebido nem a oportunidade para pregar lá nos Gideões, não. Porque esses Gideões não servem ao Criador, não. Somente são sinagoga de Satanás. Porque os servos do Criador, eles não vão pregar em nenhuma igreja. Eles não vão pregar em nenhuma igreja. Nem eles são chamados e nem eles vão também. Por que eu digo assim? Porque se um servo do Criador for, o primeiro que ele vai repreender logo é o pastor. Vai ser logo repreendido, porque ele é mercenário, fica pedindo dízimos e oferta, e na nova aliança não tem dízimos e oferta. Então o servo do Criador ele não vai. E se fosse, que não vai, se fosse, repreendia logo o pastor, o mercenário, que não tem dízimos e oferta na nova aliança, não. E segundo, repreendia as ovelhas, porque elas são sensuais. Então fica claro que os servos do Criador não se misturam com os filhos de Satanás. Então ela foi lá pregar nos Gideões porque ela é filha de Satanás também. Zoadenta, zoadentos, são todos zoadentos, filhos de Satanás. Com um ano e 8 meses, mais ou menos, no máximo 2 anos, eu entendi claramente que todas as igrejas, nenhuma servia ao Criador. Fiquei admirado, porque eu me apeguei à Escritura, eu lia comparando. A Escritura diz, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E como eu sei que até o pastor ele é julgado pela palavra, foi o que eu fiz. Primeiro eu fui ver logo quem era que estava buscando. Eu vou buscar uma igreja que tiver servindo ao Criador. Porque até o momento eu pensava que tinha igreja servindo ao Criador. A pessoa quando se converte não sabe, né? Eu não sabia. Quando eu avaliava, comparava com a Escritura, eu já via logo as ovelhas na cara. Aí quando tinha a televisão, eu assisti um culto dos filhos de Satanás na televisão. R.R. Soares. O da Mundial, o filho de Satanás, o apóstolo Valdemiro. O filho de Satanás da Universal, o bispo de Macedo, que são igrejas grandes. E quando eu assisti, que eu vi que eram igrejas grandes e ao mesmo tempo afastada do Evangelho, ou seja, não estava obedecendo, eu já me espantei. Eu digo, se as igrejas grandes estão nessa situação, eu já me admirei. Aí eu já comecei a olhar já com outros olhos. Digo, essas igrejas elas não estão servindo ao Criador, não. Aí alguém falou, não, melhor, a Assembleia, melhor não, a Assembleia ela é rígida. Como eu queria servir ao Criador, eu digo, então eu vou para ela. Fui. Não vi nada de rígido, ovelhas mundanas, Assembleia de Satanás. Assembleia de Satanás. Comparei, passei um tempo lá, mas comparando e vendo, não servia ao Criador, não. No final de 2015 eu saí.
E até hoje continuo entendendo a mesma coisa. Nenhuma igreja serve ao Criador. Me converti em 2011. Já no final de 2015, eu já saí da igreja sabendo que eu não ia mais voltar para nenhum, porque eu já tinha entendido que nenhuma igreja serve ao Criador. Eu digo isso porque eu já me admiro, tem pessoas que passam anos e anos dentro da igreja, aí depois para de ser crente, como eles dizem, se desvia, ou outros, se torna ateu. Eu me admiro. Aí com isso fica claro que eles nunca serviram ao Criador, porque quem serve ao Criador, eu percebi logo que esses crentes servem ao Criador, como eu disse, com 1 ano e 8 meses, eu percebi logo que todas as igrejas estavam corrompidas. Que dirá que tem pessoas que passam, né, vários anos mesmo. Assim, fica claro que essas pessoas não servem ao Criador, não, são cegos, são cegos. Aí tem pessoas que passou vários anos na igreja e se torna ateu. Fica claro que essas pessoas nunca serviram ao Criador, porque quem serve ao Criador, ele tem intimidade com o Criador, ele mesmo, ele sabe que o Criador existe, porque ele tem intimidade. A pessoa tem experiência. Então, mas como eles vão segundo a carne, não é para agradar o Criador. Eles vão para as igrejas, é para agradar a si mesmo, para satisfazer a natureza velha, é para casar, é em busca de milagre. São cegos. São ovelhas cegas, pastores e ovelhas, caminhando para o inferno. Aí tem ateus que fica apontando as falhas que a Bíblia tem para querer dizer que o Criador não existe. A Bíblia tem falha. Agora também tem verdades eternas. Porque a Bíblia mesmo, ela mostra o peso que ela tem. Ninguém se apresentou dizendo eu fiz o mundo além de Alá, que é o próprio Satanás. Satanás ele é mentiroso, pai da mentira. Alá sim, ele se apresentou se apresenta, né, no Alcorão como o criador de todas as coisas. Mentira. Alá é Satanás, eu já digo isso abertamente. Alá é Satanás e Maomé é um falso profeta, filho de Satanás. O Criador de todas as coisas, ele se apresenta através da Bíblia. Então, para um ateu desse aí, ou quem quer que seja, ele querer provar, ele provar, porque não vai provar, que a Bíblia é um livro inventado, que o Criador não existe, primeiro ele vai ter que, ou ele, ou então vir com alguém dizendo que foi ele que fez o mundo. E isso é impossível. Né? E segundo, se por um acaso, né? Ou seja, e segundo, né? Também ele tem também que dar explicação dessas coisas que a Escritura revela, como eu falei. Foi escrito há 2 anos atrás, mais ou menos, está acontecendo agora e tem coisas que ainda nem aconteceu. Porque se a Escritura fosse um livro inventado, como era que ia acertar essas coisas, revelar o presente e ainda relata coisas do futuro que ainda vai acontecer. Outra coisa também,
Apresente uma pessoa que tenha virtude mais do que uma pessoa temente ao Criador, temente às Escrituras, que pela graça do Criador, provando que o Criador existe, ele dá graça e a pessoa freia a nossa natureza velha. Então, apresenta uma pessoa que tenha virtude, né? No mínimo igual, eu não digo nem mais que não tem nem igual, né? No mínimo igual de que alguém que tema ao Criador, não tem. Eu não vou citar aqui as virtudes, que eu já gravei um vídeo, já está no YouTube. Mas apresente que não tem. Porque o crente ele já vive freando a sua natureza velha, pecaminosa. E o ateu não, é o contrário. Como ele não crê, ele vai procurar satisfazer os desejos da sua natureza velha, pecaminosa. Os ímpios em geral, até os crentes, eles estão procurando satisfazer a sua natureza velha, pecaminosa, distorcendo as Escrituras. A Escritura, ela tem peso. A Escritura, ela é preciosa. Ela é muito valiosa. Nada neste mundo se compara o valor das Escrituras. Pode pegar todas as coisas mais preciosas do mundo que tiver, todas as coisas preciosas, e compare com a Escritura. Não. Ou seja, não iguala às Escrituras. Não iguala. Por que eu digo assim? Porque na Escritura tem a vida eterna. E é grátis. A vida eterna é gratuita, é de graça. É porque esses pastores eles são mercenários, eles nem ensinam a verdade e ainda ficam pedindo dízimos e ofertas. A Escritura, ou seja, a salvação é de graça. Agora a pessoa tem que negar a si mesmo. A pessoa tem que negar a nossa natureza velha, pecaminosa. Como o Filho do Criador diz, que quem quiser se salvar, pendure a sua carne no madeiro. Quando ele diz que se alguém quiser vir após mim, pegue, né, a sua cruz, ou seja, o madeiro, e seguisse ele para o Calvário, é para pendurar a carne. Os pastores e as ovelhas estão fazendo o contrário, estão dando vida à natureza velha, pecaminosa.